Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor estejam sobre você e sobre toda a sua família. Amém. Seja muito bem-vindo ao canal A Hora Sagrada. Hoje é o quinto dia da nossa série 7 dias de oração contra a ansiedade. Os capítulos anteriores já estão todos salvos na playlist aqui do canal. Se você perdeu algum dia, depois acompanhe, porque cada mensagem faz parte de um processo que Deus está construindo em nossas vidas. E eu creio de todo o coração que o Senhor já está tratando áreas profundas dentro de nós. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre algo muito sério, o ciclo da ansiedade. E a palavra que vai nos conduzir está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Para entender esse versículo, precisamos lembrar o que estava acontecendo na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e muito próspero. A própria Bíblia o descreve como alguém reto e justo. Porém, no capítulo 1 e 2 do livro, vemos que Satanás questiona a fidelidade de Jó diante de Deus. Então Deus permite que Jó seja provado. Em pouco tempo, Jó perde seus bens, seus servos, seus filhos e depois sua própria saúde. Ele fica coberto de feridas e sentado sobre cinzas. Sua dor não era apenas financeira ou física, era emocional e espiritual. O capítulo 3 é o momento em que Jó quebra o silêncio. Ele começa a expressar sua angústia. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele está profundamente abatido. E é nesse contexto de sofrimento extremo que ele declara: o que eu temia me aconteceu. Jó não está fazendo uma lei da atração espiritual. Ele não está dizendo que o medo criou a tragédia. Ele está revelando algo humano. Mesmo sendo justo, ele carregava temores dentro de si. O texto mostra que o medo já existia antes da perda. A dor apenas revelou algo que já estava no coração. Isso nos ensina que até pessoas fiéis enfrentam o medo. O medo não significa falta de fé, significa humanidade. Mas o livro de Jó não termina no capítulo 3. Mais adiante, Deus responde, Deus restaura, Deus revela sua soberania. E no final, Jó é restituído em dobro. O versículo mostra o momento da dor, não o fim da história. Esse texto nos ensina algo profundo sobre o ciclo da ansiedade. Muitas vezes, vivemos imaginando cenários negativos. Criamos expectativas ruins. Declaramos palavras contra nós mesmos. Vai dar errado. Eu não vou conseguir. Algo ruim vai acontecer. Quando alimentamos continuamente esses pensamentos, começamos a viver como se o pior já fosse realidade. O medo passa a governar decisões, a preocupação passa a dominar emoções, e o coração perde o descanso. Mas aqui está o ponto importante: o medo não é maior que Deus. O livro de Jó nos mostra que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus continua soberano. A dor não significa abandono. A crise não significa derrota definitiva. O ciclo da ansiedade começa quando damos mais voz ao medo do que à fé. Mas o ciclo pode ser quebrado quando decidimos confiar, mesmo sem entender. Hoje, Deus nos chama a substituir as profecias negativas pela promessa, a trocar a expectativa ruim pela esperança, a declarar: eu não serei governado pelo medo, mas sustentado pela fé. Porque a história não termina na dor. Em Deus sempre existe restauração. E depois de meditarmos nessa palavra, eu te peço, por favor, aquiete o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos por um instante. Onde você estiver, em casa, no trabalho, no ônibus ou no seu quarto, pare agora e concentre-se na presença de Deus. Porque neste momento eu estarei orando por você e por toda a sua família. Acompanhe com fé. Senhor meu Deus e meu Pai,
Neste 5º dia da nossa jornada de oração contra a ansiedade, eu me coloco diante da Tua presença com o coração rendido. Não venho confiando na força das minhas palavras, mas no poder do Teu nome, que é poderoso, santo e invencível. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está acompanhando este momento. O Senhor conhece o coração que está acelerado agora. O Senhor conhece a mente que não consegue descansar. O Senhor conhece aquele que sorri por fora, mas por dentro está travando batalhas silenciosas. Hoje, nós nos levantamos espiritualmente contra todo ciclo de ansiedade. A ansiedade começa pequena, um pensamento solto, uma preocupação, um e se. Depois ela cria raiz, depois domina a mente, depois paralisa atitudes, e quando percebemos, já virou rotina viver em estado de alerta. Mas hoje, em nome de Jesus, esse ciclo está sendo interrompido. Pai, há pessoas que vivem com o coração acelerado sem motivo aparente. Está tudo bem ao redor, trabalho, família, oportunidades, mas por dentro existe um medo constante de que algo ruim está para acontecer. Esse sentimento não vem de ti. Que agora o Espírito Santo visite essa mente e traga paz sobrenatural. Que todo pensamento repetitivo seja silenciado. Que toda expectativa negativa constante seja quebrada. Que toda palavra dita contra si mesmo, eu não vou conseguir, vai dar errado, algo ruim vai acontecer, seja anulada agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, muitos vivem antecipando tragédias que nunca aconteceram, sofrem hoje por um amanhã que talvez nunca venha, gastam energia emocional criando cenários imaginários. Mas hoje declaramos, nós não seremos governados pelo medo. Que toda raiz profunda de ansiedade seja arrancada. Que toda fortaleza mental construída ao longo dos anos seja derrubada agora. Pai, aquele que já não consegue dormir direito, aquele que acorda no meio da noite pensando em dívidas, pensando em doença, pensando no futuro, visita agora esse quarto, esse ambiente e traz descanso verdadeiro. Que a mente desacelere, que o coração volte ao ritmo da paz, que o corpo responda ao toque do Teu Espírito. Eu oro também pela vida financeira. Senhor, abre portas onde parece não haver saída. Traz provisão inesperada. Dá sabedoria para administrar. Que o pão de cada dia nunca falte dentro deste lar. Oro pela saúde física. Se há dores no corpo, se há enfermidades, se há diagnósticos que causam medo, que haja cura agora. Que cada célula receba vida. Que cada órgão funcione plenamente. Oro pela saúde emocional, que toda tristeza profunda, toda sensação de vazio, toda opressão emocional seja dissipada pela luz da Tua presença. Restaura relacionamentos, restaura casamentos feridos, restaura a comunicação entre pais e filhos, que o amor volte a ser a base dessa casa, fortalece aquele que se sente fraco espiritualmente, que ele reencontre alegria na oração, que ele sinta novamente prazer na Tua presença. Pai, que esta série de 7 dias não seja apenas conteúdo digital, que seja um divisor de águas, que seja um marco de libertação, que seja o início de uma nova fase. Nós declaramos que a ansiedade não fará mais parte da identidade deste irmão, desta irmã. Nós declaramos que o medo não terá a palavra final. Nós declaramos que o ciclo foi quebrado. Em nome do Senhor Jesus, que é poderoso para libertar, restaurar e transformar. Eu oro com fé. Eu declaro com autoridade espiritual. Eu agradeço porque já está feito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se esta oração tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino. E até a próxima Hora Sagrada, se Deus quiser.